Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente discutir um pouco sobre algumas coisas que dizem respeito à cinemática, que é essa parte da física dentro dessa playlist que a gente está assistindo, onde a gente vai discutir agora os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. A gente primeiro vai começar a expressar a suposta variação da aceleração em função do tempo. Nós tínhamos visto que dentro do MRUV, a grande característica ao lado da trajetória retilínea é o fato da aceleração ser constante. Se a aceleração é constante, num diagrama da aceleração em função do tempo, eu teria que representá-la dessa maneira aqui, se a aceleração em questão for positiva. Por que tem que ser essa reta com esta aparência? Porque se a reta estiver virada para cima, a aceleração vai ser crescente, não vai ser constante. Se a reta for virada para baixo, a aceleração vai ser decrescente, não vai ser constante. Para indicar esta aceleração constante, nós temos que traçar uma reta paralela ao eixo do tempo, se quisermos representar esta manutenção da aceleração dentro desse tipo de movimento. Já para um gráfico com uma aceleração negativa, a aceleração seria representada dessa maneira aqui, onde o gráfico está sendo colocado abaixo da origem, abaixo do zero, implicando em uma aceleração negativa. Aí está. Esta é a aparência da aceleração em função do tempo dentro desse propósito que é analisar graficamente as grandezas físicas pertencentes ao MRUV. O nosso próximo objetivo é fazer um esboço do gráfico da função horária das velocidades, esboçar graficamente a evolução da velocidade em função do tempo. Antes da gente ver que tipo de gráfico é esse, eu vou fazer uma análise matemática dessa função, tal qual havíamos feito para o gráfico do MRU da função horária das posições. Esta é uma função matemática do primeiro grau. Sendo uma função do primeiro grau, nós já nos adiantamos ao colocar que o gráfico desse tipo de função vai ser uma reta. Pois bem, toda função, sendo uma função do primeiro grau ou não, vai ter duas variáveis. Essa aqui, a velocidade, vai ser a nossa variável independente. Perdão, variável dependente. Ao passo que o t de tempo fará o papel da nossa, agora sim, variável independente. Como nós sabemos, numa função do primeiro grau nós temos duas constantes, o coeficiente linear e o coeficiente angular. O coeficiente angular é o termo que multiplica a variável independente, nesse caso, a própria aceleração. A aceleração fará o papel do coeficiente angular, um parâmetro importante para saber a declinação da reta, bem como a intensidade dessa declinação. E também temos na função do primeiro grau o chamado coeficiente linear. Você pode entender como sendo o termo livre, aquele que à direita do sinal de igualdade não multiplica e não é multiplicado por ninguém. Esse coeficiente linear é ele que vai indicar em que ponto do eixo das coordenadas a reta o interceptará. Coeficiente linear. Aqui fará o papel da velocidade inicial. Como eu já tinha adiantado, nós sabemos que numa função do primeiro grau, o tipo de gráfico é uma reta. E a reta pode ter essa aparência crescente ou esta aparência decrescente. Como eu tinha colocado antes, é o coeficiente linear que indica em que ponto do eixo das coordenadas a reta o interceptará. Quem faz esse papel é a velocidade inicial. Portanto, nesse ponto onde o gráfico corta o eixo das velocidades, esse ponto é o valor da velocidade inicial. Aqui a reta intercepta o eixo das velocidades nesse ponto, é aqui que nós teremos a velocidade inicial. E quem define a inclinação da reta? Quem que define se essa reta vai estar virada para cima, como no primeiro caso, ou para baixo? O coeficiente angular. Aqui exerce então o papel da aceleração. Portanto, se o gráfico tem essa reta voltada para cima,
É porque a aceleração é do tipo positiva. A aceleração é positiva. Aqui, como a reta está inclinada para baixo, a aceleração é negativa. É a aceleração que define para onde a reta vai estar voltada. Vamos colocar nesses termos. Nós tínhamos visto também, naquela aula de gráficos do MRO, que o coeficiente angular pode ser determinado pela tangente do ângulo de inclinação. Ora, o coeficiente angular aqui é a aceleração. Portanto, a aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Tá, mas que ângulo de inclinação é esse? Aqui, por exemplo, você pega qualquer ponto dessa reta e traça uma outra paralela ao eixo dos tempos. Se você traçar essa reta aqui, este é o ângulo cuja tangente vai corresponder ao valor da aceleração. Eu posso também pegar qualquer outro ponto dessa reta, traçar uma linha paralela, que este será o ângulo formado entre a reta e essa linha, e é esse ângulo cuja tangente vai corresponder ao valor da aceleração. Isso é o que eu tenho a lhes dizer em relação ao gráfico da velocidade em função do tempo. Essa será a sua aparência. Agora, a gente vai dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Esse gráfico é mais complicado, porque como vocês já devem ter percebido, a função horária das posições é uma função do segundo grau. Sendo uma função do segundo grau, o gráfico a gente sabe que de reto não vai ser nada, né? O gráfico vai ser uma parábola. E essa parábola pode ter a sua concavidade voltada para cima, a boca da parábola voltada para cima, ou a sua concavidade voltada para baixo, a boca dela voltada para baixo. Primeiro, quem decide o sinal da parábola? É aquele termo que multiplica a variável independente ao quadrado. É a aceleração. É ela que vai determinar para onde essa parábola vai estar voltada. Portanto, como aqui a parábola está voltada para cima, esse é um tipo de movimento em que a aceleração é positiva ao longo de todo o trajeto. E aqui, como a parábola tem a sua concavidade voltada para baixo, nós temos aqui um movimento com uma aceleração negativa. Esse termo livre aqui, ó, o S0, a posição inicial, vai indicar em que ponto o braço da parábola vai tocar e interceptar o eixo das posições. Esse ponto aqui, portanto, corresponde à posição inicial e esse ponto aqui corresponde à posição inicial. Agora a gente vai fazer a seguinte análise em relação a essa primeira parábola. Vocês podem perceber que nos primeiros instantes as posições elas começam a diminuir, e depois, num certo momento, as posições começam a aumentar. Então, primeiro as posições diminuem, depois as posições aumentam. E as posições deixam de diminuir e passam a aumentar a partir desse ponto mais baixo da parábola, que não por sinal é o vértice dela. Então eu vou analisar esse gráfico em duas partes, tá? Já que supostamente é aqui embaixo que nesse vértice que as posições deixam de diminuir e passam a aumentar. Percebam que nesse primeiro trecho aqui no movimento, as posições, como eu já adiantei, estão diminuindo. Se as posições diminuem, o movimento é retrógrado. E se o movimento é retrógrado, a velocidade é tida como negativa. Como eu mencionei, ao longo de todo o movimento, a aceleração é positiva, já que a aceleração é constante para o mr e o v. Percebam que nesse primeiro trecho aqui, nós temos velocidade e aceleração com sinais trocados, contrários, opostos. Quando isso acontece, nós tínhamos visto que nesse primeiro trecho aqui desta parábola, nesse primeiro trecho do movimento, o movimento é classificado como retardado. Vamos ver se isso vai acontecer no segundo trecho da parábola. Percebam que a partir daqui as posições começam a aumentar. Se as posições aumentam, é porque o movimento tem a sua velocidade como positiva, um movimento progressivo. A aceleração é positiva, porque ela é constante ao longo de todo o movimento. Já aqui,
nós temos velocidade e aceleração com o mesmo sinal. Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, é porque daqui para frente o movimento é tido como acelerado. Professor, isso sempre vai acontecer. As posições sempre no MRU vão diminuir, depois aumentar, aumentar e depois diminuir, ser retardado em um pedaço e depois ser acelerado? Não. Não existe essa obrigatoriedade. O objeto pode deslocar-se no mesmo sentido da trajetória e a velocidade e as posições nunca pararem de aumentar. Pode ser que ele apenas vá, pode ser que não vá e volte. Porque o que está acontecendo aqui? Se tinha movimento com velocidade negativa e movimento com velocidade positiva, é porque em algum momento ele inverteu o sentido da trajetória. E se ele inverteu o sentido da trajetória, isso aconteceu em algum momento. Este é o momento. É esse o ponto de inversão. É aqui em que o móvel deixa de se movimentar em um sentido para passar a se movimentar em outro. É aqui que a velocidade dele é exatamente igual a zero. Nessa parábola aqui ao lado também vai ter essa inversão. Só que aqui vai acontecer o contrário do que aconteceu aqui. Perceba, nesse primeiro momento, nós temos as posições desse móvel aumentando, 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 então subindo, 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 e depois elas começam a diminuir. Elas deixam de aumentar e passam a diminuir a partir desse ponto mais alto dessa parábola, do vértice dela. Então, eu vou dividir essa parábola em duas partes e vou fazer uma análise separada dos dois pedaços. Nesse primeiro trecho, nós temos um movimento em que as posições aumentam. Se as posições aumentam, a velocidade é tida como positiva. A aceleração é negativa ao longo de todo o trajeto, a aceleração negativa. E vejam que nesse primeiro trecho da parábola, nós temos velocidade e aceleração com sinais contrários. Conforme nós tínhamos discutido já, quando isso acontece, nós temos um movimento enquadrado na categoria de retardado. Nesse primeiro trecho do movimento, ele é do tipo retardado. Nesta segunda parte do movimento, percebam que as posições começam a diminuir. Se as posições diminuem, o movimento é retrógrado. Se o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. E aqui, ao longo de todo o movimento, a aceleração é negativa. Vejam, aqui, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Quando isto acontece, nós dizemos que o movimento é do tipo acelerado. Ok, as posições aumentaram para depois diminuir. Se as posições aumentam e depois diminuem, é porque o móvel inverteu o sentido do movimento. E essa inversão, ao contrário daqui, que estava no ponto mais baixo, está acontecendo aqui. Esse é o nosso ponto de inversão. É neste vértice da parábola que a velocidade do móvel é igual a zero. Aí está. Ok? Espero ter deixado claro, espero ter ajudado um pouco vocês a compreender um pouquinho melhor os gráficos desse tipo de movimento, o retilíneo uniformemente variável. Na próxima videoaula, já estou adiantando, a gente vai ver de que maneira a distância nesse tipo de movimento pode ser calculada. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre uma das mais emblemáticas equações de toda a física. Obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima videoaula.